Olá, iniciando mais um vlog e hoje eu vim aqui passar uma mensagem bem bacana para você que está aí assistindo o meu vídeo. Hoje é segunda-feira e eu estou aqui, eu acordei, fiz a minha oração, que é muito importante fazer a oração. Tomei um banho, pintei meu cabelo, fiz uma maquiagem leve, vesti uma roupa bem bonita para ficar de bem comigo mesma. A maioria das pessoas tem o hábito de ter a roupa de ficar em casa e a roupa de sair. Então, de uns meses para cá, eu mudei isso. Eu assisti a alguns vídeos de pessoas que eu sigo no YouTube e eu gostei muito dessa ideia de você se arrumar para você mesma, vestir aquela roupa bonita e ficar em casa. Então eu adquiri esse hábito. Eu coloco uma roupa bem legal. Se eu tiver que sair para resolver alguma coisa na rua, você só passa a mão na chave da bolsa, pronto, você já está sempre arrumada. Então você tem que ter sua autoestima bem legal, positiva. Para que você vai ficar toda desleixada dentro de casa e guardar a sua roupa só para as pessoas da rua verem a sua roupa, que você está bem vestido? Quer dizer, você se veste para a pessoa da rua. Não, você tem que vestir para você mesmo, se agradar, ficar de bem com você mesma. E muito importante, como eu falei, fazer sempre uma oração. Eu já fiz a minha oração, como eu disse. O dia que eu não faço oração aqui no meu oratório, lá no quarto, eu faço, quando eu vou fazer a caminhada na praia, junto com o Paulo, eu faço a minha oração. A minha meditação, eu fecho os olhos, enquanto eu estou caminhando, eu vou mentalizando as coisas boas que Deus colocou na minha vida, vou sempre agradecendo. Então isso é muito importante para você ficar de bem com você mesma. E outro conselho que eu dou é não ficar lendo notícias, tragédias, não ficar assistindo televisão, porque hoje em dia você liga a televisão, é só notícia ruim, você vai ler um site, umas notícias no site, é só notícias ruins. Evitar de ficar vendo isso. Leia um bom livro, pense no lado positivo da vida. E outra coisa, aqui em casa nós temos também adquirido o hábito de fazer mesa posta. Eu coloco a louça bem bonita e se eu estiver sozinha eu coloco também só para mim mesma. Então a mesa, aquela louça bonita e aquele lençol jogo de cama bem bonito não é só para visita. É para nós, os moradores da casa mesmo. Você tem que colocar o melhor para você, para a sua família, e não ficar comprando louça bonita para oferecer para visita. Quer dizer que a visita merece e você e os moradores da sua própria casa não merecem uma coisa bonita, uma coisa de boa qualidade? Claro que sim. Então eu adquiri esse hábito de me arrumar e de fazer mesa posta. Isso é muito importante. Então isso eleva a sua autoestima, você fica muito bem, você passa o dia vendo a vida com bons olhos. Então essa é a mensagem que eu queria passar para você que está assistindo esse vídeo. Faça isso que eu acabei de falar, você vai ver que a sua visão da vida vai mudar completamente, ok? Essa é a mensagem que eu queria passar para você. Eu estou aproveitando aqui, essa luz aqui da minha varanda, da janela, para essa luz natural para o vídeo ficar bem legal. Então eu estou aqui, desculpa o barulho que às vezes passa carro. Então essa é a mensagem que eu queria passar para você. Pense nisso que eu acabei de falar. Eu quero compartilhar com vocês a minha experiência com as minhas duas pets, que elas faleceram no ano de 2024. A primeira faleceu no mês de maio e a segunda faleceu no mês de julho. Elas tinham câncer. Elas conviveram conosco quase 15 anos. Uma é uma raça indefinida
uma mistura de pinte com vira-lata, e a outra é uma Dash House. A primeira que morreu é a Dash. Então elas adquiriram o câncer, fizeram o tratamento com medicações. Eu e o Paulo levávamos ela na clínica diariamente para fazer exames. Elas tomavam remédio, começaram a ter alimentação natural, porque antes da doença elas comiam ração. Eu e o Paulo viajávamos muito, então a gente dava ração para elas, o que não é correto. O ideal é você alimentar o cachorro com uma alimentação natural, também diferente da nossa alimentação. A alimentação deles é bem restrita, não pode tempero, como alho, sal, cebola, então é uma alimentação bem diferente da nossa. Come algumas coisas que nós comemos, mas poucas coisas, tipo pouca fruta também, não é toda fruta que pode dar para o animal. Então, devido à doença das pets, levávamos ela no oncologista e numa nutricionista, que além de ser nutricionista, também ela é endocrinologista, e ela orientou a da alimentação natural. Ela fez um cardápio específico para elas. Então essas duas pets, nós cuidávamos muito bem delas. Ela viveu cercada de muito amor, muito carinho, muita atenção. Quando morávamos em outra cidade, trouxemos ela para essa cidade que estamos morando. Elas vieram de carro conosco, curtiram bastante a viagem. Foram 3 dias de estrada e elas não deram trabalho nenhum. Elas sempre foram assim, um amor de pet, nunca deu trabalho. O único problema foi a doença que chegou e não teve mais o que fazer. Eu e o Paulo optamos por não fazer a quimioterapia, porque ele ia sofrer mais, ia passar muito mal, ia vomitar muito, ia ter muita diarreia, que foi o oncologista que nos alertou sobre isso. Então tinha dias que ela ia ficar bem baqueada devido à quimioterapia. Então optamos por não fazer a quimio. Elas estavam sendo medicadas com comprimido. Eu colocava assim na minha mão, comprimido, e ela comia. Não precisava nem dar a força para ela. E outras medicações que elas tomavam também, porque elas tinham também a síndrome de Cush, que mexe muito com o metabolismo do animal, os hormônios. Então as duas também tinham esse problema. A Doris, a primeira que faleceu, ela emagreceu muito. Ela ficou muito magrinha, ficou pele e osso. Ela morreu num sábado, após o almoço, umas 3 horas da tarde. E na quinta-feira, eu estava deitada na minha cama e colocava o colchão dela em cima da minha cama para ficar mais próxima de mim. Eu tirava ela do quarto, que ela costumava ficar quando ela era sadia, para ela não ficar sozinha, porque ela estava muito debilitada. Eu colocava o colchão dela em cima da minha cama e ela ficava ali comigo. Quando eu ficava no quarto, eu fazia companhia para ela. E à noite, quando eu e o Paulo íamos dormir, a gente colocava ela no quarto dela, porque a gente ligava o ar-condicionado, ela não podia dormir no mesmo quarto devido ao ar-condicionado. E na quinta-feira, ela morreu no sábado, aí na quinta-feira, eu conversando com ela na cama, porque eu conversava muito com as minhas pets, eu fiquei alisando a cabecinha dela, ela olhando para mim, eu bati aquele papo bem legal com ela, como muitas outras vezes eu fiz. Bem antes dela adoecer, eu conversava muito com elas.
Então nessa quinta-feira eu fiquei alisando a cabecinha dela e falei para ela, olha Doris, Doris é o nome dela, você está sofrendo muito, mamãe está sofrendo também de ver você nessa situação, porque você está definhando, você não está mais se alimentando praticamente, está bebendo pouquíssima água, as perninhas já não tem sustentação, e ela estava até usando fralda, então ela estava muito debilitada. Aí eu falei para ela que estava na hora dela partir, ela tinha que ir embora, ia ser melhor para ela, eu iria sofrer muito, lógico, mas que era o melhor a fazer ela partir, Deus levar, porque ela estava sofrendo e eu também, eu e o Paulo. Isso foi na quinta-feira, eu conversando com ela, alisando a cabecinha, ela me olhando e parecia que ela estava entendendo o bate-papo que eu estava tendo com ela. Aí ela, no sábado, isso foi na quinta, e no sábado ela faleceu nos meus braços. Na hora que eu deitei na cama após o almoço, ela deitadinha no colchão, aí eu comecei a alisar a cabecinha dela, ela ficou assim me olhando, aí eu peguei e fiquei olhando para ela, bati 2 fotos dela, e 10 minutos depois que eu bati essa foto, ela faleceu nos meus braços. Então, Deus veio buscá-la. E a Duda sentiu falta, ela procurava, a Duda é outra pet, ela ficava andando pelo apartamento procurando a Doris. E engraçado que no dia que a Doris faleceu, a outra pet, ela já tinha doença, mas não estava tão debilitada. Eu deitada na cama com a Doris, e ela subiu assim com as 2 patinhas em cima da cama, como se estivesse me pedindo para ver a pet, a que estava em cima da minha cama. Aí eu entendi a mensagem, peguei ela no colo e ela pegou e encostou o focinho assim, ó, bem o focinho da outra. Ela tinha esse costume de esfregar o focinho na outra pet, elas eram muito carinhosas uma com a outra, então elas esfregavam assim o focinho. Então ela me pediu para que eu levantasse até o colchão onde ela estava, para ela esfregar o focinho, e foi o que ela fez. Então ela sentiu que a pet já estava partindo, então ela se despediu, porque praticamente menos de 10 minutos depois de eu levantar ela, para ela cheirar a outra, menos de 10 minutos a pet faleceu. Então foi como uma despedida que essa outra pet pediu para se aproximar dela para se despedir. Então, quando a Doris morreu, a Duda ficou sentindo muita falta. Ela andava pelo apartamento, depois ela ficava no colchão aonde a outra pet que faleceu costumava dormir, porque cada uma tinha o seu colchão. Então eu percebia que ela estava sentindo muita falta. Eu batia foto dela lá no colchão, ela com os olhinhos abertos, assim, tipo olhando por nada, assim, pensando, né? Parecia que estava pensando nela, pensando em algo. E eu fazia muito filme dela também. Aí, com 2 meses após a partida da Doris, a Duda também veio a falecer. A Duda não ficou debilitada, ela não emagreceu, pelo contrário, ela estava até gordinha. Aí eu comecei a observar que a Duda, ela estava com a respiração muito ofegante. Começou bem pouquinho, eu olhava assim na barriguinha dela, a barriguinha ficava assim, sabe aquela barriguinha com respiração subindo e descendo, mas ficava bem pouquinho assim, mas eu comecei a observar. Eu até fiz um vídeo para observar e mandar para o veterinário, para o oncologista que estava tratando dela. Aí, com o passar dos dias, essa ofegação dela, essa respiração ofegante, começou a aumentar.
e ela foi ficando cada vez mais ofegante, ofegante. E foi quando eu fiz outro vídeo, mandei para o oncologista para ele ver como que ela estava com a barriguinha muito ofegante. Inclusive, nesse dia ela tinha tentado almoçar, mas não conseguiu. Aí o veterinário, o oncologista falou, traga ela aqui agora, na clínica que eu quero examinar. Aí eu e o Paulo colocamos ela no carro. Antes de colocá-la no carro, eu coloquei um terço em volta do pescoço dela e fiz uma oração pedindo para Deus para ela melhorar, para ela ficar bem. E ela com aquele olhinho assustado, e cada hora que passava, cada minuto que passava, ela a respiração ofegante ficava mais agitada, né? Aí foi quando levamos ela para o carro para levar na clínica. E no caminho ela veio a falecer. Quando chegamos na clínica, da minha casa até a clínica é no máximo 10 minutos. 10 não, 15 minutos. No máximo 15 minutos. Só que tem sinal de trânsito, né? Tem algum engarrafamentozinho, pode demorar mais um pouco. Mas levamos em torno de 20 minutos até chegar à clínica. E nesse tempo, no trajeto, ela faleceu no chão do carro. Ela estava atrás, no banco de trás, eu deito o banco e ela fica no chão, no colchão. Eu colocava um colchão no carro para elas, né, quando elas iam passear conosco no carro. Então, no caminho até a clínica, ela faleceu. E ali atrás, ó, essas duas caixinhas aqui são as cinzas da Duda e da Doris, que eu e o Paulo ainda não levamos para jogar as cinzas no lugar que elas mais gostavam de ir, que é na orla. Tem uma orla aqui perto de casa que elas gostavam muito de passear lá. Todo sábado eu e o Paulo levávamos as duas, elas pulavam assim, a hora que estacionava o carro, ela já sabia que estava indo para lá, sabia até que era dia de sábado. Mal estacionava o carro, já ficava afoita querendo sair do carro, abria a porta, já saía correndo, né? Tinha que segurar bem a coleira dela. Então elas adoravam aquele local, passear lá. Então eu e o Paulo ainda vamos levar essas cinzas das duas para colocar lá, jogar lá na calçada onde elas gostavam de passear. Estamos sentindo muita falta delas. A ficha não caiu totalmente, porque às vezes eu me pego conversando com elas, eu fico cantando as musiquinhas que eu cantava para elas. Às vezes eu estou na cozinha, eu lembro, aí eu começo a conversar como se ela estivesse ali, do meu lado. E eu sei que devemos deixar os animais também descansar, não ficar chamando, não ficar chorando. Mas aos poucos, essa ferida ela vai cicatrizando, né? Ainda está uma ferida aberta, porque ainda está recente. A Doris está com, se eu não me engano, 6 ou 7 meses que ela faleceu, e a Duda com 5, né? 5. Então ainda está muito recente. Então as cinzas dela tá ali na caixinha, e naquela caixinha ali nós vamos colocar dentro de cada caixinha o bonezinho que elas usavam. Elas, quando a gente ia pra praia ou passear, eu colocava, cada uma usava um bonezinho rosa, na cor rosa. Então a caixinha, para não ficar vazia, a gente vai colocar o bonezinho lá dentro. Então é isso que eu queria falar aqui nesse vídeo. O amor que nós conhecemos tendo cão. A Duda e a Doris não foi o primeiro cão que tivemos, já tivemos outros. Então, se você quer conhecer o verdadeiro amor, o amor incondicional, adote um animal de estimação. Seja um gato, um cachorro, um papagaio, qualquer animal. Nós escolhemos
o cão. Eu não sou muito chegada a gato, então eu prefiro cão. E nós não pretendemos ter novamente outro cachorro porque o cachorro fica muito dependente de você e muitas vezes saíamos e tínhamos que voltar correndo para casa para ela não ficar muito sozinha. Então demanda muita atenção, é muito gasto. Eu comparo assim o cachorro em relação a gasto, eu comparo com uma criança. Porque a criança você tem muito gasto, né? Sai muito caro você ter um filho, principalmente quando é criança. E o cachorro é a mesma coisa, a diferença é que não vai para a escola, mas o gasto é muito grande. Quando elas adoeceram, gastou muito dinheiro com medicações, com exame, alimentação também, né? Então, assim, um gasto muito grande que é o animal. E não é todo lugar que você pode sair e você pode levar. Eu e o Paulo aqui nessa cidade não temos com quem deixar a cachorra, caso a gente queira adotar outra. Então optamos por não ter mais. Amamos o animal, mas por enquanto nosso pensamento é não adotar mais nenhum. Então é isso. Isso aqui, eu quero deixar aqui o meu relato, falar um pouco da minha convivência, da nossa convivência, minha e do Paulo, com as nossas amadas pets que se foram e que estamos sentindo muita falta. É isso.